I come from the United States. E eu venho dos Estados Unidos. And I bring greetings from our team from the United States E eu trago saudações do meu time dos Estados Unidos and the churches that we represent. e das igrejas que a gente representa. We came in Friday for camp at Abacar, Nós chegamos aqui na sexta para o acampamento na Abecar and we come from Florida, e nós viemos da Flórida, Ohio, Ohio and Arizona. e de Arizona. In fact, one of the pictures that you put up here was a picture of Arizona. Na verdade, uma das fotos que foram colocadas aqui eram de Arizona. I was telling Lucas that was Arizona, but not where I live. Ele estava falando para o Lucas que essa foto é de Arizona, mas não da onde ele mora. And I came, when I left Arizona, it was 112 degrees Fahrenheit. Quando ele saiu de Arizona, estava 112 graus Fahrenheit, deve dar uns 35 graus Celsius. So when I came here and it was about 70 degrees Fahrenheit, it was so beautiful. E quando ele chegou aqui, estavam 70 graus Fahrenheit, e para ele foi muito lindo isso. And some of you laughed before he did. E alguns de vocês riram antes de mim, antes do Lucas. So I know you speak English, Então eu sei que vocês falam inglês, or you understand English. ou vocês entendem inglês. So I'm going to ask you to make sure that Lucas says what I say. Então eu quero ter certeza que o Lucas fala o que eu digo. But so if you like the message today, you can thank me. Então se vocês gostarem da mensagem de hoje, vocês podem me agradecer. If you don't like it, it's his fault. Se vocês não gostarem, a culpa é dele. In fact, I have a hard time speaking English. Na verdade, eu tenho um problema para falar inglês. So if it looked rude that I wasn't singing in Portuguese, Então, se pareceu meio mal educado que eu não estava cantando em português, this is what it would have sounded like. isso é como apareceria para ele. Ven, Espíritu Santos, ven. Did you translate that? So, but I will say this. Your language is beautiful to listen to. Mas eu vou dizer para vocês, a língua de vocês é linda de ser ouvida. I came to Brazil about 11 years ago. Eu vim para o Brasil faz uns 11 anos. I came with a team from Ohio where I was an associate pastor. Eu vim com um time de Ohio, da onde eu era um dos pastores associados. And I met Pastor Leandro at Abacar. E eu conheci o pastor Leandro na Abecar. And we became fast friends. E nós viramos amigos muito rapidamente. And I know he's on radio, or he was at the time, E eu sei que ele está na rádio, pelo menos ele estava na época. and he invited me to go to the studio where he began to just read passages of the Bible for his radio broadcast. E ele me levou até o estúdio, onde ele lia algumas passagens na transmissão de rádio que ele fazia. And as I sat in the other room and listened to him, E enquanto eu sentava no quarto ao lado e ouvia o que ele falava, I didn't understand a word. eu não entendi uma palavra. But when he came out of the studio, Mas quando ele saiu do estúdio, I said, Leandro, Leandro, eu disse, I didn't understand a word you said, eu não entendi uma palavra do que você disse, but it sounded beautiful. mas soou muito bonito. So I very much enjoy listening to you. Então eu gosto muito de ouvir vocês falando. And this morning I was told that I would have 60 minutes to preach. E nessa manhã eu fiquei sabendo que eu teria 60 minutos para pregar. Oh, some of them laugh now. Alguns de vocês estão rindo agora. Well, I was told that I have about 30 or 35 minutes. Não, me disseram que eu tinha uns 30, 40 minutos. The message that I want to preach in English is 35 minutes. A mensagem que eu tenho para passar para vocês hoje em inglês demora uns 35, 40 minutos. So I'm going to try to make it shorter. Então eu vou tentar fazer ela ficar um pouco mais curta. And if you have your Bibles this morning, I invite you to open them to Matthew chapter 16. Então se vocês têm a Bíblia com vocês hoje, eu quero te convidar a abrir em Mateus capítulo 16. And I invite you to open to Acts chapter 1 also. E também em Atos capítulo 2. This morning I want to talk to you about the church. Essa manhã eu quero conversar com vocês a respeito da igreja. And I think it's an appropriate message to bring to you from America.
E eu acho que é uma mensagem apropriada para eu trazer para vocês lá dos Estados Unidos, Because as I worship with you here in Brazil, porque enquanto eu adoro e participo do serviço aqui com vocês no Brasil, we're all one church. todos nós somos apenas uma igreja. And I want to talk to you this morning about that church. E eu quero conversar com vocês hoje a respeito dessa tal igreja. So let's pray before we go into God's Word. Então vamos orar antes que a gente participe da palavra de Deus. Lord, we thank you for this day we call the Lord's Day. Senhor, nós te agradecemos por esse dia que nós chamamos o dia do Senhor. We come to worship you in spirit and in truth. Nós viemos aqui para te adorar em espírito e em verdade. And as we've lifted up our voices in song, E quando nós erguemos nossas vozes em louvores, we pray that you have received it as a beautiful offering. nós oramos querendo que o Senhor tenha recebido elas como uma oferta agradável. And now as we come to study your word, E agora, quando nós formos estudar a tua palavra, we desire to sit at your feet this morning nós desejamos sentar aos seus pés nesta manhã and to learn from you e aprender de ti and to learn about your church, e aprender mais sobre a sua igreja, so that when we leave this place, para quando nós saímos daqui, we would no longer be the church gathered, nós não vamos mais ser a igreja ajuntada, but we would be the church scattered into the community. mas nós seremos a igreja espalhada pela comunidade. So would your Spirit teach us this morning? Então, que o teu Espírito Santo nos ensine esta manhã, Would He guide us into your truth? que ele nos guie pela tua verdade And would He bring application to our hearts and minds, e que ele traga aplicações práticas aos nossos corações e mentes, so that we may not be hearers of your word only, e que nós não sejamos apenas ouvintes da sua palavra, but we would also be doers of your word. mas que nós sejamos feitores do teu trabalho. Amen. Amém. Now, I don't know about you, whether you grew up in the church or not, but I did. Bom, eu não sei sobre vocês, se vocês cresceram na igreja ou não, mas eu cresci. And there was this little hand gesture that my mother taught me about the church. E tinha esse manual que minha mãe me ensinou a respeito da igreja. It goes a little something like this. Era um pouco como isso. Here is the church. Aqui está a igreja, Here is the steeple. aqui estão as pessoas. Open the door. Abre as portas, See all the people. veja todas as pessoas. I see some of you doing that. Eu vejo vocês fazendo isso. The rest of you. O resto de vocês. Grasp your hands. Juntem as suas mãos. Stick your two fingers out. Põe os seus dois dedos para fora. And say with me, E diga comigo. this is the church. Essa é a igreja. See the steeple. Veja essas pessoas. Open the door. Abre a porta. See all the people. Veja todas as pessoas. Simple little thing, right? Uma coisa simples, certo? And I learned that growing up as a church as just a small little guy. E eu aprendi isso na igreja sendo um garoto pequeno. And when I went to church with my parents, we would go in two different places. E quando nós íamos na igreja, quando eu ia na igreja com os meus pais, a gente ia em dois lugares diferentes. The place where my parents went, I called Big Church. O lugar onde meus pais iam, eu chamava de a grande igreja. And where I would go with all of the children, we called Little Church. E aonde eu ia com as crianças pequenas, eu chamava de a pequena igreja. Now, I'm not convinced that that's good theology, Bom, eu não sou convencido de que isso seja uma boa teologia, but I do want to talk to you this morning about God's big church. mas eu gostaria de conversar com vocês hoje a respeito da grande igreja. I don't know what comes to mind when you hear the word church. Eu não sei o que vem à sua mente quando você ouve a palavra igreja. In fact, some of you may have feelings when you hear the word church. Bom, algum de vocês deve sentir algum sentimento quando você ouve a palavra igreja. And my guess is what you think and what you feel about the church Bom, eu acho que o que você pensa e o que você sente quando você ouve a palavra igreja is maybe a little bit different than what the first followers of Jesus thought about the church. talvez seja um pouco diferente do que os primeiros seguidores de Cristo pensavam quando eles ouviam a palavra igreja. And that's because in the first century, Isso é porque no primeiro século, the church began as a movement. isso é porque a igreja começou como um pequeno movimento.
It wasn't an institution. não era uma instituição, It didn't have tradition or liturgy. não tinha tradições ou liturgia, There were no bands or buildings. não tinha nenhuma banda ou prédios. From the very beginning, the church was a movement. Logo no comecinho, a igreja era um movimento And it began around a very simple idea. e começou como uma simples ideia. And unfortunately, many churches, at least in America, E infelizmente, muitas das igrejas, principalmente as americanas, we only seem to talk about that big idea once a year. nós só conversamos sobre essa grande ideia uma vez ao ano. It's the simple idea of the resurrection. É a simples ideia da ressurreição. You see, it was the resurrection that bonded those early believers to Jesus Christ. Veja, é a ressurreição que uniu aqueles primeiros seguidores de Cristo. It was the fact that they all believed who Jesus was. Era o fato de que todos eles acreditavam quem Jesus era. And they believed that Jesus was who he said he was. E era o fato deles acreditarem que Jesus era quem ele dizia que ele era. So the church started with one simple event. Então a igreja começou com um simples evento. And there were many eyewitnesses to that event. E tinham muitas testemunhas oculares daquele evento. And because they gave testimony to the resurrection of Jesus, E porque eles deram testemunho da ressurreição de Cristo, it launched what we call the church. isso iniciou o que nós chamamos de igreja. And so what I hope that we might do this morning is rethink the church. Então eu espero que o que nós possamos fazer nesta manhã é repensar a igreja. And maybe for some of us, we will begin to redefine what the church really is. E talvez alguns de nós aqui, nós vamos começar a redefinir o que é a igreja para nós mesmos. Because at the end of the day, the church is a movement. Porque no final do dia, a igreja é um movimento. And as one of my Bible teachers once said, E o que um dos meus professores bíblicos um dia disse, movements must move. movimento deve se mover. Here's a little bit of the academic part of my message this morning. Aqui está um pouco da minha parte acadêmica da mensagem de hoje. The word that we get from the scriptures for church A palavra que nós pegamos para a igreja nas escrituras is the Greek word ekklesia. é a palavra em grego eclesiástica. So I can't speak Portuguese. Bom, então eu não posso falar português. So I've come from America Eu vim dos Estados Unidos to teach you a Greek word. para ensinar vocês uma palavra em grego. Say that with me. Digam ela comigo. Ekklesia. It's the word that refers to what we call the church. É a palavra pela qual nos referimos à igreja. And the word literally means a gathering or an assembly of people. E a palavra realmente significa ajuntamento ou uma assembleia de pessoas. And every time that word is used in the New Testament, E todo momento que essa palavra é usada no Novo Testamento, it refers to a congregation of believers. ela se refere a uma congregação de crentes. Unfortunately, within about 300 years of the church, Infelizmente, com 300 a 400 anos da igreja, it shifted from a movement to a location. ele se transformou de um movimento para uma localização. The church went from the idea of a gathering of people A igreja se transformou da ideia de um ajuntamento de pessoas to an understanding of hierarchy and structure. para o entendimento de uma hierarquia e uma estrutura. And it probably happened when the word church was translated into the German. E isso provavelmente aconteceu quando traduziram a palavra igreja para o alemão. The word that the German Bible writers used A palavra que os acadêmicos alemães usam para igreja, literally was translated literalmente foi traduzida. the Lord's house. A casa foi traduzida para a casa de Deus. And I don't mean to bore you with all of this word history.
Eu não quero te entediar com toda essa história das palavras, but this idea of the church being a movement, mas essa ideia da igreja sendo um movimento in a gathering of God's assembled people, e o ajuntamento da assembleia de crentes got confused with a building. foi confundida com um prédio. And what happened throughout history, E o que aconteceu durante a história? whoever controlled the church building Quem controlasse o prédio da igreja controlled the church. controlaria a igreja. And whoever controlled the building of the church E quem controlasse o prédio da igreja controlled the scriptures of God. controlaria as escrituras de Deus. And that's when we started to misunderstand what the church is all about. E é neste momento que nós começamos a entender errado o que a igreja significa realmente. Because if you controlled the building Porque ele controla o prédio and you controlled the scriptures, e então controla as escrituras. now you can control the people. Aí então você consegue controlar as pessoas. But there was a man in the 16th century Mas teve um homem no século XVI, by the name of William Tyndale, com o nome de William Tyndale, who began to translate the scripture into English. que começou a traduzir as escrituras para o inglês. And when he came to that rather troublesome word, ecclesia, E quando ele chegou nessa palavra tão confundida, eclesiástica, he began to translate it more correctly as congregation. ele começou a traduzi-la de uma maneira mais correta como a congregação, Because that's what the word means. porque é isso que essa palavra significa. The word always was mean to talk about a group of people. Essa palavra sempre quis significar o ajuntamento de pessoas. And so when we go to the New Testament scriptures, Então, quando nós vamos às palavras do Novo Testamento, we see that Jesus correctly defines the church in Matthew chapter 16. nós vemos que Jesus corretamente define a igreja em Mateus capítulo 16. As you turn there, you'll notice that Jesus begins to ask his followers who people think he is. Nós vemos que Jesus começa a perguntar para os seus discípulos quem as pessoas acham que ele é. And the disciples say that, well, some think that you're John the Baptist or Elijah. E os discípulos dizem, ué, alguns pensam que você é João Batista, outros Elias, Others think that you may be Jeremiah or some other great prophet. e outros acham que você possa ser Jeremias ou algum grande profeta. And then Jesus looked at his disciples in the eyes. Então Jesus olha os seus discípulos nos olhos And he asked them, who do you say that I am? e ele pergunta para eles, quem vocês pensam que eu sou? And that's when Peter, E então que Pedro, the spokesman of the disciples, o representante do grupo, rightly proclaimed who Jesus was. realmente proclama quem Jesus era. Look at Matthew 16, verse 16. Vamos abrir em Mateus capítulo 16, verso 16. And Lucas, if you would read verse 16 through 18. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. So Jesus said that he would build his what? Então Jesus disse que ele construiria a sua Church. igreja. Was he talking about a building? Ele estava falando sobre um prédio, Was he talking about a liturgy? ele estava falando sobre algum tipo de liturgia, Was he talking about traditions of the church? ele estava por acaso falando sobre tradições da igreja? No, he was talking about building a people. Não, ele estava falando sobre construir pessoas. And Jesus says that no matter how many people may die for the church, E Jesus disse, não importa quantas pessoas morreriam pela igreja, this movement is going to continue forever and ever. esse movimento vai continuar para sempre e para sempre. Because the church was birthed as a movement of people Porque a igreja nasceu como um movimento de pessoas around a simple message
ao redor de uma mensagem simples and a simple idea. e uma ideia simples. And not long after Jesus was crucified, Não muito tempo depois de que Jesus foi crucificado and after he rose from the dead, e depois que ele renasceu dos mortos, we learned that he spent about 40 days with his disciples. nós sabemos que ele passou 40 dias com seus discípulos. And before he left them to return to heaven, E após ele ter largado seus discípulos para subir aos céus, he gathered them to give them final instructions. antes disso ele juntou seus discípulos para dar as instruções finais a eles. We know those final instructions as the Great Commission. E nós conhecemos essas últimas instruções como o grande mandamento. And if you turn to the back of Matthew, you'll find that in Matthew chapter 28. E se você for para Mateus, você vai ver em Mateus capítulo 28. But the Apostle Luke begins to record the Great Commission in Acts chapter 1. Mas o grande discípulo Lucas, ele começa a lembrar desses grandes mandamentos em Atos capítulo 1. And in Acts 1, Jesus begins to predict the beginning of the church. E em Atos capítulo 1, Jesus começa a proclamar o que seria o começo da igreja. He already said that he was going to establish his church based on an idea and a confession of who he was. E ele começou a dizer que a igreja nasceria de uma simples ideia e da confissão de quem ele era. And just before he leaves his disciples, notice what he tells them in Acts 1 verse 6. Então, logo depois que ele larga os seus discípulos, veja o que ele diz em Atos capítulo 1, verso 6. Would you read verse 6 through 8? Acts 1, 6 through 8. Atos capítulo 1, versos 6 até o 8. A ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. See, at first they wondered if Jesus was going to establish a political kingdom here on earth. Então, a princípio, eles perguntaram se Jesus começaria um governo político aqui na terra. But Jesus had a very different idea. Mas Jesus tinha uma ideia totalmente diferente disso. And he told them to go back to Jerusalem E ele disse aos seus discípulos para voltarem a Jerusalém, and to wait for the Holy Spirit where they would receive power. aonde eles teriam que esperar pelo Espírito Santo que lhes daria poder. And because they were men, I'm sure they heard the word power. E porque eles eram homens, eles provavelmente ouviram a palavra poder. But it wasn't the kind of political power that they may have thought. Mas não era o poder político que talvez eles tenham pensado. But it was a power that would help them be witnesses of Jesus. Mas era o poder que ajudaria eles a serem testemunhas de Cristo. And he gives them instructions on how they were to witness. E lhes deu instruções a como ser testemunhas de Cristo. Beginning in Jerusalem, Começando em Jerusalém, moving to Judea, indo para a Judéia, and then to Samaria, então para Samaria and the rest of the world. e para o resto do mundo. Now we need to understand what was maybe going on in their mind at that time. Então nós precisamos entender o que talvez estivesse na mente deles naquele momento. They had just stood with Jesus, who had been crucified by Roman soldiers. Eles acabaram de ver o Cristo que tinha sido crucificado pelos soldados romanos. They had defended Jesus against the religious leaders in the temple. Eles teriam que defender esse Jesus contra todos os religiosos do templo daquela época. And as Jesus gives them this final instructions, Então, quando Jesus dá a eles as últimas instruções to be their witnesses in Jerusalem, para serem as testemunhas em Jerusalém, the disciples may have thought to themselves, os discípulos talvez tenham pensado com eles mesmos: okay, Jesus, we can do Jerusalem. tá bom, Jesus, nós podemos fazer em Jerusalém And then they would move to Judea. e nós podemos ir até a Judéia. And they thought, okay. E eles pensaram: tá bom. But then Jesus said Samaria. Então Jesus disse Samaria, And they're thinking to themselves, e eles estavam pensando com eles mesmos:
We never go to Samaria. Nós nunca vamos a Samaria. We'll go out of our way to go around Samaria. Nós geralmente damos a volta no nosso caminho, passamos por outro caminho para não passar por Samaria. So we're a little confused by that. Então a gente está um pouco confuso a respeito disso. But then you want us to go to the rest of the world? Então você quer que a gente vá para o resto do mundo? And probably Peter was thinking, Jesus, you don't even know how big the world is. Então Pedro talvez estivesse pensando, Jesus, talvez você nem saiba o tamanho deste mundo. Which of course Jesus reading his mind would think, of course I know how big the world is. I've created it. Mas Jesus, lendo a mente de Pedro, ele poderia pensar, Pedro, é claro que eu sei, eu criei todo este mundo. But he wanted them to take this message and this movement and the gathering throughout the whole world. E ele queria que esses homens levassem essa ideia, este movimento para todo mundo, esse ajuntamento de pessoas. He wanted this movement to touch everywhere in the world. Ele queria que este movimento tocasse todos os lugares da terra e do mundo. And that's exactly what has happened. E isso é exatamente o que aconteceu. Because we are here today. Porque nós estamos aqui hoje. We are a fulfillment of the prophecy that Jesus gave his disciples in Acts 1. Nós somos o cumprimento da promessa de que Jesus deu aos seus discípulos em Atos capítulo 1. And so then we learn in Acts chapter 2 of a very special time in the nation of Israel. Então nós aprendemos em Atos capítulo 2 sobre um tempo muito especial da igreja em Israel. As the disciples went to the upper room to pray and to reflect upon the words of Jesus. Quando os discípulos foram para um lugar reservado para orar e para refletir sobre os mandamentos de Cristo, It was during the time of the feast of Pentecost. foi durante o festival de Pentecostes. And if you take the time to read Acts chapter 2, E se você tirar um tempo para ler o capítulo 2 do livro de Atos, you will learn that there were Jewish people who came from 14 other different countries from around the world. você vai perceber que tinham pessoas que estavam lá de 14 lugares diferentes do mundo. And they came to celebrate Pentecost. E eles vieram para celebrar o Pentecoste. And as we read Acts 2, E quando nós lemos Atos 2, it tells us that group of about 100 followers of Jesus in that upper room, e nós lemos que aqueles mais ou menos 100 seguidores de Cristo, as they worshiped and prayed together, enquanto eles oravam e adoravam a Deus juntos, the Holy Spirit came upon them, just as Jesus said. o Espírito Santo de Deus veio sobre eles, exatamente como Jesus havia predito. And when the Holy Spirit came, they began to speak in languages that they never spoke before. E quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a falar em línguas que eles nunca haviam falado anteriormente. And suddenly, people from other parts of the world could speak to and understand one another from other parts of the world. E quando isso aconteceu, pessoas do outro canto do mundo poderiam entender o que as pessoas deste lado do mundo estavam falando. They didn't need a translator to help them. Eles não precisavam de um tradutor para fazer eles entenderem o que estavam falando. And they began to communicate this simple message about Jesus to one another. Então eles começaram a comunicar e a falar sobre a simples ideia de Jesus para um e para os outros. And they began to understand the significance of this simple movement that they were a part of. E eles começaram então a entender essa ideia simples deste movimento que eles estavam participando. In fact, it was so strange what was happening that day. Na verdade, era tão estranho o que estava acontecendo naquele dia. Some of the people who didn't understand wondered if they were all drunk so early in the morning. Algumas das pessoas que estavam passando e não entendiam o que estava acontecendo, achavam que essas pessoas estavam bêbadas logo de manhã. And the significance of all of that for us today is E o significado de tudo isso para nós hoje, the church as a movement a igreja como movimento, has always been designed to be a multinational, foi sempre destinada a ser uma multinacional, multi-ethnic, de várias etnias, multicultural movement. de muitas culturas, um movimento de muitas culturas. And as people began to wonder what was happening in that upper room, they didn't understand. E quando as pessoas começaram a ver o que estava acontecendo, eles não podiam entender. So as people gathered to see what was happening, Então, quando as pessoas se juntavam para ver o que estava acontecendo,
Peter once again took the opportunity to speak for the whole group. Pedro novamente tomou a fala para falar por todo o seu grupo. And he preached the first sermon on the opening day of the church. Então ele pregou pela primeira vez nesse movimento da igreja. As he spoke to the people, he drew upon the Old Testament prophecies about that day. E então, enquanto ele falava, enquanto ele pregava, ele pegou as profecias do Velho Testamento para falar sobre as profecias que falavam sobre aquele momento. And he told them it was God's design to send the message throughout the entire world. E então ele pregou que era a vontade de Deus de mandar a mensagem da sua palavra para todo mundo. And let's listen to a part of this sermon. E vamos ouvir um pouco desse sermão. If you would read verses 22 and 23. Então vamos ler capítulo 2, verso 22 e 23 de Atos. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Now we must realize that as we read these events, this happened 2,000 years ago. Mas a gente tem que entender que a gente lendo isso, a gente tem que entender que isso aconteceu há 2000 anos atrás. But as Peter was talking about them, they were current events. Mas quando Jesus estava falando sobre isso, naquela época, eram as coisas que estavam acontecendo realmente na atualidade. When he talked about Jesus of Nazareth, Quando ele falava sobre Jesus, o Nazareno, most of the people knew exactly who he was talking about. a maioria das pessoas sabiam exatamente sobre quem Pedro estava falando. Many of them had probably heard him preach in their cities. Muitas das pessoas provavelmente teriam ouvido Jesus pregando naquela época em suas cidades. Some of them may have seen Jesus drag his cross through the streets. Talvez muitas das pessoas tenham visto Jesus carregando a sua cruz pelas ruas. A few of them may have even seen Jesus up on that hill nailed to the cross. Muitas das pessoas provavelmente viram Jesus lá em cima do monte pregado naquela cruz. They certainly heard about his miracles. Eles provavelmente ouviram a respeito dos milagres de Jesus And maybe some of them actually witnessed them. e certamente muitos deles testemunharam e viram os milagres. The things that Peter is saying about Jesus was not ancient history. Aquele momento em que Pedro estava falando sobre Jesus não era uma história passada, But they were things that they all seen and heard and witnessed. eram coisas na verdade que todas aquelas pessoas estavam vendo e testemunhando e participando. Now read verse 24. Então agora vamos ver o verso 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Peter begins to preach about the death, burial, and resurrection of Jesus. Pedro começou a pregar sobre a quebra da morte de Jesus e da sua ressurreição. And he tells those who were listening E ele diz para aqueles que estavam ouvindo a ele that God raised Jesus from the dead, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. and they were all witnesses to that fact. E eles eram todos testemunhas daquele fato. And that's a very important thing to remember. E isso era uma coisa muito importante para eles lembrarem. They weren't just talking about things that had been told to them, Eles não estavam apenas ouvindo a respeito de coisas que foi falada a eles, but they were talking about the very things that they saw with their own eyes. mas eles estavam ouvindo a respeito de coisas que eles viram com os próprios olhos. And read verse 32 and 3. E vamos ler então os versos 32 e 33. Because Christianity has always been about embracing this belief. Porque o movimento cristão sempre foi baseado em abraçar e seguir essa crença Of the death, burial, and resurrection of Jesus. da morte e da ressurreição de Jesus. Verse 32 and 33. Versículo 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou isto que vedes e ouvis. The early believers were witnesses of all of these things. Os primeiros crentes eram todos testemunhas dessas coisas. Not years ago, Não muitos anos atrás, but about 2 months ago. mas 2 meses atrás. And Peter concludes his sermon in verse 36. E então Pedro termina o seu sermão no verso 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez de Senhor e Cristo. Peter gets a little personal, Pedro começa a ficar um pouco pessoal, and he points to the religious leaders, e ele aponta aos líderes religiosos, and he tells them that you crucified Jesus, e ele diz que vocês crucificaram Jesus, but God has made him Lord and Christ of all. mas que Deus o fez Senhor e Cristo para todos. And I'm sure a hush fell over that crowd. E eu tenho certeza que um burburinho começou a aparecer em toda aquela multidão. And in my mind, I imagine someone broke the silence E eu imagino em minha mente que alguém quebrou o silêncio and simply asked, e simplesmente perguntou: brothers and sisters, what should we do now? irmãos, irmãs, o que nós devemos fazer agora? In other words, the Holy Spirit was moving in their midst, Então, o Espírito Santo estava movendo entre eles and the fog or the unclarity about who Jesus was is finally lifted. e aquela neblina de que Jesus realmente havia ressuscitado. And their hearts began to sink when they knew what Peter was saying was true. E eles começaram a assentar a ideia de que o que Pedro estava dizendo era realmente verdade. But they're thinking to themselves, Mas eles pensavam com eles mesmos: it's too late. é tarde demais. Jesus is gone. Jesus se foi. And all they could do now is cry out, what do we do? E tudo que nós podemos fazer agora é chorar e perguntar o que nós podemos fazer. And that's when Peter said, let's all go to church. E é aí que Pedro diz para todos: vamos todos para a igreja. That's what he said, right? É o que ele disse, certo? No, that's not what he said. Não, não é o que ele disse. I say that because in our mind, that's what we think. That's how we act. Eu digo porque isso é o que nós pensamos em nossas mentes, é como nós naturalmente agimos. I'm sure many of them begin to feel a sense of urgency, a sense of responsibility for this message. Eu sinto que muitos ali começaram a sentir essa urgência, essa necessidade dessa mensagem. Maybe some even felt guilty about what had happened. Talvez muitos deles começaram a se sentir culpados pelo que aconteceu. And just as there was incredible anxiety among those first believers, E a partir disso começou a criar muita ansiedade nesses primeiros cristãos. there was also incredible excitement and wonder and awe. Começou a crescer também muito ânimo e muita expectativa sobre o que aconteceria. And I think sometimes that's so different than our experience when it comes to the church. E muitas vezes isso é tão diferente da nossa experiência na igreja. Because when we think about the church, Porque muitas vezes quando nós pensamos a respeito da igreja, we think about attending church. nós pensamos sobre ir à igreja. We think that if we haven't been here for a while, maybe we should go back. Nós pensamos que se nós não temos ido muito para a igreja, nós devemos voltar. Or if we move from this town to another, we need to find another church. E se nós mudamos dessa cidade para outra cidade, nós devemos encontrar outra igreja. And on the opening day of the church in Acts chapter 2, E no primeiro dia de abertura da igreja, em Atos capítulo 2, I don't think any of those thoughts or ideas are what they would have been thinking. eu não acredito que esse seja o pensamento que nenhum deles naquele dia estavam pensando, Because the church was a gathering of people porque a igreja era um ajuntamento de pessoas who started a movement que começaram um movimento around a single event ao redor de um simples evento that would spread a simple message around the world. que espalharia uma simples mensagem ao redor do mundo. And let's read verse 38 and 39 together. Então vamos ler os versos 38 e 39 depois. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Notice verse 39. Perceba no verso 39. He talks about the promise is for you Ele diz que a promessa é para você and for your children e para os seus filhos and for all those who are far away. e para todos os que estão longe. Who do you think the people who are far away are? Quem você pensa que essas pessoas que estão longe são? It's you and it's me. É você e sou eu. And Peter is saying this new movement is just not a thing for Jerusalem. E Pedro diz, este novo movimento não é só uma coisa para Jerusalém. The church is not a movement just for the first generation. Este movimento não é só um movimento para a primeira geração. He is saying this is something for all of us who will follow the way of Jesus. Ele diz, este é um movimento para todos nós, para todos aqueles que seguirem os passos de Jesus. He's saying this thing that has happened to us today is for all people of all nations of all time. Ele diz que este movimento é para todas as pessoas e para todas as nações de todos os tempos. And he's communicating that while every generation may eventually die off, E ele diz, toda geração uma hora vai morrer, the church of Jesus will never die. mas a igreja de Cristo nunca morrerá. And he says that this promise is for those who are far off E ele diz que essa promessa é para todos aqueles que estão longe and for all who call the Lord their God. e para todos aqueles que chamam o Senhor de seu Deus. And that's when they had what we call in America an altar call. E An invitation. e é isso que nós chamamos nos Estados Unidos de um convite. People had an opportunity to become a part of that movement. Os cristãos estavam dando oportunidade para outras pessoas a fazerem parte daquele movimento. And 3,000 people E, followed Jesus. e 3.000 pessoas seguiram a Jesus. I've heard a pastor in America suggest this about this passage. Eu vi um pastor nos Estados Unidos sugerindo algo sobre essa passagem. What if what happened in Acts chapter 2 could happen here? E se o que aconteceu em Atos capítulo 2 pudesse acontecer aqui? Not quite 100 people, Não centenas de pessoas, but maybe on a good Sunday, 100? mas talvez em um bom domingo, um 100. Maybe we look very much like that first group of followers. Talvez nós parecemos muito aquele primeiro grupo de seguidores. Could you imagine what it would look like if we saw 3,000 people come to Jesus on one day? Você consegue imaginar se nós pudéssemos ver 3.000 pessoas vindo a Jesus em um só dia? But most people in churches in America, Mas a maioria das pessoas nas igrejas nos Estados Unidos, and maybe in Brazil, e talvez no Brasil, say that could never happen here. diriam que isso nunca poderia acontecer aqui. And to that I would say, do you believe this? E eu digo para você, você acredita nisso? Do you believe what's in this book? Você acredita no que está neste livro? Do you believe what's in this book could happen here? Você acredita que o que está nesse livro poderia acontecer aqui? Maybe our faith isn't big enough. Talvez nossa fé não seja grande o suficiente. Maybe our prayers are too small. Talvez nossas orações sejam muito pequenas. Maybe we need to think differently Talvez nós tenhamos que pensar de uma maneira diferente and pray differently. e orar de uma maneira diferente. Even if we didn't have 3,000 people come to Jesus in one day, Mesmo que nós não tenhamos 3.000 pessoas vindo a Jesus em um dia, what if 300 did? e se 300 viessem? What if 100 did? E se 100 viessem? What if 30 did? E se 30 viessem? That would be an indication of the movement of God that would make an impact in this community. Isso significaria o movimento de Jesus criando um impacto nessa comunidade. So you see, from the very beginning, the church was a big deal. Então você vê desde o começo que a igreja era algo grande, It was a big idea, era uma ideia grande and it was a big movement. e era um movimento grande. And on the first day of the church, it was a big day. E no primeiro dia da igreja era um grande dia.
Now, whenever I talk about numbers in the church, E sempre que eu falo sobre números na igreja, I don't want to be misunderstood. eu não quero ser mal entendido. I usually say this in America: Eu geralmente digo isso nos Estados Unidos. don't hear what I'm not saying. Não ouçam o que eu não estou dizendo. I'm not saying that we have to be a big church in numbers. Eu não estou dizendo que nós precisamos ser uma igreja grande em números, But if we are making an impact for Jesus Christ, mas se nós estamos fazendo algo grande por Jesus Cristo, we will begin to see ourselves become bigger. nós vamos ver nós mesmos crescendo. So we never want to grow the church only for numbers' sake, Então nós não queremos apenas fazer a igreja crescer em números, but we want to grow the church so that people who are lost and without Jesus can be saved. mas nós queremos fazer a igreja crescer para que pessoas que estão lá fora, ainda para ser salvas, possam ser salvas. And those who are saved can be grown and built to maturity, E aqueles que são salvos podem crescer e amadurecerem. so that we can help others grow in their faith. E então nós podemos ajudar outros a crescerem na sua fé. And then we start making an impact when we walk out those doors. E então nós começamos a criar um impacto quando nós saímos daquelas portas. On the first day of the church, No primeiro dia da igreja, thousands of people believed milhares de pessoas acreditaram what Peter believed in Matthew 16, no que Pedro acreditou em Mateus capítulo 16, that Jesus is the Christ, the Son of the living God. que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. They repented of their sins. Eles se arrependeram de seus pecados. They were baptized into that new gathering. Eles foram batizados naquele novo ajuntamento. And that congregation of people became known as the church. E a congregação de pessoas foi conhecida como a nova igreja de Cristo. And just like Jesus predicted, E assim como Jesus predisse, here we are 2,000 years later. aqui nós estamos 2000 anos depois. Do you know what connects us as people of God? Você sabe o que conecta a nós como pessoas de Deus? Whether you're Baptist or Presbyterian or Methodist or Catholic, Seja o que você for, batista, anglicano, presbiteriano ou católico, it's not the way we worship. não é o jeito que nós adoramos, It's not our liturgy. não é a nossa liturgia, It's not our customs or traditions. não são os nossos costumes e tradições. The only thing that bonds us together, A única coisa que nos junta, the only thing that, no matter the way we observe communion or the way we baptize people, a única coisa que interessa quando nós oramos ou quando nós batizamos pessoas, what bonds us together is our belief that Jesus is the Christ, a única coisa que nos ajunta é a crença de que Jesus é o Cristo, the Son of the living God, o Filho do Deus vivo, who died, que morreu, was buried, foi enterrado and rose again. e ressuscitou. And he's paid the penalty for sin for the entire world. E ele pagou o pecado de todo o mundo. The church was never about a location. A igreja nunca se referiu a um prédio ou uma localização. And don't miss this. E não perca isso. The church wasn't for church people, A igreja não era para pessoas na igreja. because on the first day of the church there were no church people. Porque no primeiro dia da igreja não tinham pessoas que iam à igreja. It wasn't about the traditions that you hold dear to your heart, Não eram a respeito de tradições que você guarda no seu coração, or the style of music that you like best, ou o tipo de música que você mais gosta, because there was none of that in the first church. porque não existia nada disso no primeiro tempo da igreja. But there was this energy and dynamic and this movement. Mas tinha essa energia e essa dinâmica deste movimento. And because of that movement, the world has never been the same. E por causa deste movimento, o mundo nunca mais foi o mesmo. And here's something that I think is really neat about the church. E aqui está algo que eu penso que é muito bonito sobre a igreja. Since the first day of the church in Acts chapter 2, Desde o primeiro dia da igreja, em Atos capítulo 2, there's always been a remnant of God's people. sempre teve o remanescente do povo de Deus. A group of people who understood that the church is a movement that must move forward. As pessoas que sempre pensaram que a igreja é um movimento e sempre deve ir para frente. That the church bears a message that must spread into all the world.
A igreja tem uma mensagem que deve ser espalhada por todo mundo and to every culture e para todas as culturas and into every e language. para todas as línguas. And that's why, since day number 1 of the church, E por isso que desde o dia número 1, there have always been a group of people who have taken the message and the movement seriously. é por isso que existem pessoas que levam este movimento e essa mensagem de uma maneira séria. Some of them have called themselves missionaries, Alguns deles se chamam missionários, where they commit their lives to translating the Bible into other languages. e eles se comprometem a transmitir a palavra de Deus em outras línguas. And some would even smuggle those Bibles into places where they were not allowed to be. E algumas delas até vão infiltrar a palavra de Deus em alguns países, alguns locais que ela não poderia estar. And there have been evangelists and pastors and teachers, Então teriam evangelistas e pastores e mestres, organizers of hospitals and orphanages, organizadores de hospitais e orfanatos, and people who have given themselves to minister to the poor and needy. e pessoas que ministrarão aos pobres e necessitados. Through every generation since Acts chapter 2, Por todas as gerações, desde Atos capítulo 2, there's been a group of people who understands that the church is not a location. tem pessoas que acreditam que a igreja não é uma localização, It's not a hierarchy. não é uma hierarquia, It's not a building. não é um prédio. There's always been a group of people Teve sempre um grupo de pessoas. who said we're not going back to the Old Testament, Nós não vamos voltar ao Velho Testamento, where we have to go through a priest to get to God. onde nós temos que ir até um sacerdote para chegar a Deus. There's always been a group of people who go to the New Testament, Tem sempre um grupo de pessoas que vai para o Novo who Testamento, understand that we are the temple of God. que entende que nós somos o templo de Deus. And when the Holy Spirit came on that first day, E quando o Espírito Santo veio naquele primeiro dia, that he was available to everyone who would embrace the message of Jesus. e que ele estava disponível para todos aqueles que abraçassem a ideia de Jesus. And when we gather in the name of Jesus, E quando nós nos juntássemos em nome de Jesus, we are a part of that beautiful thing he called his church. nós seríamos parte daquela linda coisa que ele chama de igreja. There's always been a group of people who have understood that. Sempre teve um grupo de pessoas que entendeu isso. And from the nods of affirmation that I see, E sobre as informações que eu vejo, you are a group of people who understand that. vocês são um grupo de pessoas que entendem isso. You are led by pastors who understand that. Vocês são liderados por pastores que entendem isso. And you are a group of people who understand the church is not about a building Vocês são um grupo de pessoas que entendem que a igreja não é um prédio, or a location or a liturgy, ou uma localização, uma liturgia, but it's about being involved in the message of Jesus, mas sim a respeito de estar envolvido na mensagem de Cristo, sharing the message of Jesus, compartilhando a mensagem de Jesus and showing the love of Jesus. e mostrando o amor de Jesus. I don't know what comes to your mind or what you feel when you hear the word church, Eu não sei o que vem à sua mente quando você ouve a palavra igreja, but I hope maybe this morning for some of us it's a little bit different. mas eu espero que para alguns de vocês, esta manhã, isso soe um pouco diferente. I hope you don't slip back into thinking that the church is a location Eu espero que você não volte ao pensamento de que a igreja é uma localização or a building, ou um prédio. whether you own it or rent it. Que você compre ou que você alugue, But I hope that you understand that the church is a movement, mas eu espero que você entenda e acredite que a igreja é um an extraordinary movement, extraordinário, and that you have been invited to be a part of that. e que você foi convidado para ser parte disso. And if we would do our part, E que nós faremos nossa parte, and we will take this seriously, e que nós levaremos isso a sério, then we will see our friends and family members, que nós veremos os nossos amigos e os nossos familiares, our co-workers and the people that we recreate with, e os nossos parceiros de trabalho e aquelas pessoas com que nós nos relacionamos, draw closer and closer to Jesus indo para mais perto e mais perto de Jesus, until they make the decision to join you in this movement.
até o momento que eles decidirão se juntar a você neste movimento. Jesus has invited you to join him in this task. Jesus te convidou para se juntar a Ele nessa tarefa. And the mission that began on that first Sunday E a missão que começou naquele primeiro domingo is one that continues today é uma que continua nesse dia and won't be finished e não vai terminar until Jesus comes back for us. até Jesus voltar para nós. Amen? Amém? Let's pray. Vamos orar. Lord, we thank you for your great love for us. Senhor, nós te agradecemos pelo teu grande amor por nós. That from the beginning of the foundations of the world, Que no começo das fundações do mundo, you had a plan to save us from ourselves. você tinha um plano para nos salvar de nós mesmos. You sent your Son Você mandou seu filho to come into this world para vir a este mundo, to live a perfect life, para viver uma vida perfeita, so that when he went to the cross para que quando ele fosse à cruz and shed his blood, e derramasse o seu sangue, it would be perfect blood. seria um sangue perfeito. Blood that you would accept O sangue que você aceitaria for the forgiveness of our sins. pelo perdão de todos os nossos pecados, Not just once, não apenas uma vez, but for all times. mas para sempre. And I pray for my brothers and sisters in this great place E eu oro pelos meus grandes irmãos e irmãs deste lugar, that gather to be a church in this community, que se juntaram para ser uma igreja nessa comunidade, that they would recognize the church is not about this place. que eles reconheçam que a igreja não significa este local, It's not about a building that they might put a steeple on. não é um prédio que eles vão colocar essas coisas aqui dentro, It's not about the songs that they would sing não é a respeito das músicas que eles cantarão, or the way that they would sing them, ou o jeito que eles cantarão, but it's about a mission that you've given us mas é a respeito de uma missão que o Senhor nos deu, and a message that you've given us e uma mensagem que o Senhor nos deu, to tell everyone about you. para compartilhar da tua palavra e falar a respeito de ti para todos. So God, help us to be a witnessing kind of people Então, Senhor, nos ajude a ser testemunhas para as outras pessoas, who would tell the people in our lives who don't know you para falar para aquelas pessoas que ainda não conhecem a ti, how they can find life and hope and purpose in you, como elas poderiam alcançar vida e esperança em ti, and that they would live a life of discipleship e elas viveriam uma vida de discipulado in such a way that it would be winsome or attractive to those people. de uma maneira que seria atrativa para outras pessoas. Lord, may they see that we're not just interested in them we're not interested in other people just for a number, E que elas entendam que nós não estamos apenas interessadas em números, but we want to see them give their hearts and their souls to Jesus. mas nós queremos que essas pessoas venham a entender e amadurecer na fé em Cristo, So that they too may enter into the abundant life that you came to give. e que elas também possam entrar na vida abundante em que nós vivemos. Thank you for this great church. Muito obrigado por essa grande igreja. Thank you for the pastors who so diligently shepherd these people. Muito obrigado pelos pastores que diligentemente brigam pelas suas ovelhas. And I pray as they begin to embrace the movement that is the church, E eu oro para que eles comecem cada vez mais a abraçar este movimento que é a igreja, that they would become a big church. e que eles venham a se tornar uma grande igreja. Maybe not in numbers of people, Talvez não em números de pessoas, but they would become a big church and influence in this community. mas que eles sejam uma igreja de impacto nessa comunidade. Not for their sake, Não pelo bem deles, but for the sake of Jesus. mas pela glória de Jesus. We pray these things in His name. Nós oramos essas coisas em nome de Jesus. Amen. Amém.